Olá, meus caros amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, na dependência do horário que você esteja assistindo ou ouvindo este vídeo. Nós estamos no mês de fevereiro, que é o mês de conscientização para 3 eventos: Alzheimer, fibromialgia e leucemia. Eu vou gravar 3 eventos, e vocês vão ver um de cada vez, a respeito destas circunstâncias. E hoje é sobre Alzheimer. O Brasil tem, todo mundo sabe, 214 milhões de habitantes, dos quais 2 milhões têm uma entidade médica chamada demência, ou seja, tem alguma patologia com envolvimento cerebral. Desses 2 milhões, 1 milhão tem Alzheimer. Vou repetir. No Brasil hoje, com 214 milhões de habitantes, existem 1 milhão de pessoas com Alzheimer. O Alzheimer ele foi descoberto em 1906, ou descrito, melhor dizendo, por um psiquiatra alemão de sobrenome Alzheimer, e por isso que ficou o nome da doença como o nome dele. E por isso que popularmente alguém diz assim, ele pegou o alemão, ou seja, pegar o alemão significa estar com doença de Alzheimer no jargão popular. O Alzheimer ela ocorre acima dos 60 anos, muito dificilmente, mas muito dificilmente antes dos 60. E depois dos 80, ele dobra de incidência em relação a 60 anos. Como no Brasil nós já vivemos 79 anos, e daqui a mais 3 ou 4 anos já vamos estar indo para os 100 anos, mais ou menos, então a previsão é de que a prevalência, a incidência, o número de casos novos de Alzheimer aumente mais ainda. Alzheimer tem uma característica extremamente importante, é uma doença altamente democrática. Atinge qualquer pessoa, seja qual for o nível econômico, social ou cultural. Ela não faz distinção. 1/3 das pessoas que têm Alzheimer tem histórico já familiar de Alzheimer no passado. Então, é um marcador importante você saber se sua família tem alguém. O diagnóstico é eminentemente clínico. Não tem nenhum exame, não tem raio-x, não tem sangue, nada. Não existe absolutamente nada que caracterize o diagnóstico de Alzheimer. É um diagnóstico puramente clínico dado pelo médico. Por que acontece isso? Por que a gente não pode viver até os nossos 90, 100, 120 anos sem esse danado desse alemão? A questão é a seguinte: a partir dos 60, começam a haver perdas de neurônios. É isso, neurônios começam a morrer, começa a diminuir a quantidade de neurônios. Claro que isso é uma coisa muito lenta. E também, na sinapse, a sinapse é o encontro de um neurônio com outro, ou de um neurônio com vários outros. É como se fosse uma praça, que tem várias ruas desembocando nessa praça. Então, nesta praça, ou seja, nas sinapses, começa a haver a deposição de uma substância chamada beta-amiloide, que é uma espécie de, como se fosse uma gelatina. Então o que acontece? Começa a haver uma dificuldade na comunicação de um neurônio com o outro. Então o neurônio tem alguma coisa para dizer o seguinte, que tem que passar para o outro, tem que passar para o outro, e isso começa a se retardar. Esta passagem de informação de um neurônio para o outro começa a ser retardada. E aí, o que acontece quando isso ocorre? Primeira coisa, primeiro sintoma do Alzheimer, deterioração da memória. E da memória para fatos recentes. Então, você começa a ter, assim, não é aquela história de onde é que eu botei minha chave, não, é um déficit profundo de memória, mas para fatos recentes. Você já começa a não gravar o nome do neto, ou não gravar o nome da rua, ou esquecer o nome da rua onde você mora. E daí, com a segunda fase, onde há comprometimento das atividades da vida diária. Você já esquece que tem que tomar banho todo dia, já não escovar dente para quê? Não, peraí, o que é isso? Você já começa a ter um comprometimento das atividades da vida diária. Começa a surgir no terceiro momento distúrbios comportamentais, você já começa a confundir cozinha com sanitário e vice-versa, por exemplo, e sintomas neuropsiquiátricos mais característicos, de se rebelar com alguma coisa, a questão do sono. A evolução de Alzheimer, entre o aparecimento e o agravamento a ponto de comprometer mesmo a continuidade da vida, ela leva de 8 a 12 anos.
São 4 estágios. O primeiro estágio são sintomas vagos e difusos, que eu já falei, é a perda da memória. E é uma memória seletiva para eventos autobiográficos. Você começa a esquecer os fatos recentes, nome de neto ou de neta. Você começa a receber passagens de sua vida. Não reconhece mais quando é que ficou viúvo ou viúva. Não sabe o que é casado, se é casado. Né? Então, são memórias seletivas para fatores autobiográficos. No estágio 2 e no segundo estágio, esses déficits começam a aumentar, né? E se começam a se intensificar mais e se acresce de dificuldade no aprendizado de coisas novas. Né? Então, você já... Se alguém lhe apresenta alguém de importância, ou de um neto que acabou de nascer, daqui a amanhã a pessoa não sabe mais, neto que neto. Né? Em terceiro estágio, já vem o comprometimento das funções cognitivas, ou seja, de todas as funções de cognição, de conhecimento, você já não mais tem domínio disso e você já necessita, nesse terceiro momento, nesse terceiro estágio, de um cuidador. Né? Aí já entra o papel de um cuidador. No quarto estágio, você já está restrito ao leito, já tem algumas questões de incontinência, já não é que tem dificuldade de falar, que você não fala porque não tem mais o que falar, que você não adquire coisas novas. Então, você vai ficando mudo ou de falando menos, não porque você perde a voz, mas porque você não tem mais, você não grava. Como uma criança de 1 ano, 2 anos, seu vocabulário é muito pequeno, então você não consegue mais gravar. Né? E aí já começa a haver realmente um maior comprometimento da vida. E tudo no Alzheimer é ruim. Né? A primeira coisa boa é que quem vive até 40, 45, 50 anos não tem Alzheimer. O Alzheimer para quem tem acima de 60 e muito mais para quem tem acima de 80. Mas mesmo assim, a medicina hoje dispõe de recursos medicamentosos que retarda ou dificulta a evolução de Alzheimer. Então, o que era para ser em 8 a 12 anos, se nada for feito, pode levar 15, pode levar 20, isso é muito variável. A outra coisa é, por que umas pessoas têm e outras não têm? Não se sabe ainda. Mas eu posso garantir a vocês, sem medo de errar, que daqui a 2 ou 3 anos nós vamos estar sabendo disso. E eu queria encerrar colocando uma coisa muito importante para a família que tem uma pessoa com Alzheimer. Quem pode cuidar do Alzheimer é geriatra, neurologista ou psiquiatra. Um bom médico clínico, se for na cidade interior, um bom médico clínico, o que é que eu chamo de um bom médico clínico? Um médico generalista, um médico centrado na pessoa, esse médico pode cuidar assim, de uma pessoa com Alzheimer. E que esteja atualizado, que conheça os medicamentos. Quanto mais cedo você começa a usar o medicamento, mais ele posterga a evolução, mais ele retarda a evolução. E eu encerraria dando uma informação que é um pedido. Não caia naquela questão de não, tem um chá de não sei das quantas, ou tem alguém ali na esquina que faz, ou tem uma reza ou uma oração que se faz que... Não vá por esse caminho. Se em sua família tem uma pessoa com Alzheimer, cuide dele, dê atenção, dê carinho, e isso seguramente vai fazer ele ter um conforto, ele ou ela ter um conforto que merece nesses anos que eles têm a viver. Muito obrigado, um abraço, boa saúde e até a próxima.